Sejam todos bem-vindos ao Ministério Profético Vinde, amados meus. Este canal tem a finalidade de levar mensagens proféticas para o coração daquelas pessoas que sentem necessidade de receber mais de Deus, de ter mais de Deus nas suas vidas. Eu queria hoje compartilhar uma palavra muito importante com você, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 12, versículo 5 em diante, que diz o seguinte: Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e o matavam no lugar da travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Então aqui nós vemos que essas pessoas caíram numa armadilha. Eles eram fugitivos de guerra que estavam voltando e queriam voltar para sua casa. Mas para voltar para casa, eles precisavam atravessar o val. Eles precisavam atravessar o Jordão, o val, aquela parte mais rasa. Eles queriam atravessar para voltar para a sua casa. Mas para conseguir voltar a convivência dos seus queridos, dos seus familiares, dos seus filhos, eles teriam agora um desafio pela frente. Ali estavam os gileaditas, que exigiam que eles dissessem uma palavra para voltar para o seu aconchego, para o seu lar, para os seus familiares. Eles precisavam pronunciar uma palavra chamada Shibolete. Eles perguntavam, você é de Gileade ou de Efraim? Se ele tentasse mentir, dizendo que era de Gileade, então eles diziam, então diga Shibolete. E eles não conseguiam pronunciar essa palavra, e esta era a cilada em que eles caíam, e isto era selado com a morte. Eles pagavam com a morte por não poderem pronunciar a palavra Shibolete. Eu estive pensando, meus irmãos e minhas irmãs, a respeito desta palavra, e fiquei pensando em quantas pessoas que me ouvem aqui, que me acompanham nesse momento, que muitas vezes enfrentam situações semelhantes, se não forem semelhantes, são parecidas em outras circunstâncias, é claro, em outro contexto também, mas muitas vezes, quantas pessoas têm bloqueios e tiveram oportunidades cortadas em sua vida, foi como se elas tivessem sido mortas, perderam oportunidades, perderam o sentido da vida, porque muitas vezes não podiam expressar-se de maneira correta para resolver determinadas situações em determinados lugares, em determinados contextos. E isso lhes trouxe muita frustração, lhes trouxe muito desespero, praticamente foram anuladas, foram mortas em seus ideais, em seus afetos, em seus sentimentos, porque muitas vezes não tiveram forças e não tiveram capacidade para se expressar convenientemente. Mas eu quero dizer a você que não há motivo para desespero. Aqueles homens de Efraim fugiram da guerra, eles não queriam morrer, eles queriam viver, e saíram desesperados, eram desertores e queriam voltar para suas casas, mas eles tinham que atravessar o Jordão, a parte mais rasa do Jordão, para voltar para sua casa. E os homens diziam, se você deseja passar pelas águas, né, é como se eles dissessem, quando eles diziam Shibolete, é como se eles dissessem, deixe-me passar pelas águas, passar de volta
para a minha casa através das águas, através do Jordão. Então eles diziam, se você quer voltar para os seus familiares, para os seus, diga Shiboleth. Eu quero dizer que muitas vezes, muitas pessoas lamentam terem perdido as oportunidades e outras nem têm essa oportunidade, nem puderam, tiveram tempo de desfrutar dessa oportunidade, e elas estão como se tivessem sido mortas. E apesar de tudo isso, eu quero dizer-lhes que a palavra do Senhor tem realmente uma mensagem profética da parte de Deus que diz o seguinte: não temas, porque eu te ajudo, eu sou o teu Deus e te seguro pela tua mão direita. Tome posse dessa palavra, aplique-a no dia a dia, faça a aplicação dessa palavra para vencer as circunstâncias que você está vivendo. Se você se sente como se tivesse sido morto ou morta, porque não conseguiu expressar-se diante dos problemas, diante dos desafios que se lhe apresentaram, você não teve condições, não teve força de espírito, não teve presença suficiente para driblar determinadas situações, e muitas vezes, muitas ciladas que armaram contra você. Muitas vezes você caiu porque não tinha experiência, não tinha uma força sobrenatural, não tinha a força de Deus. Agora chegou a oportunidade de você passar por cima das circunstâncias, de você poder pronunciar com precisão as palavras necessárias para poder fazer frente aos desafios que se lhes apresentam. São muitas vezes a guerra, são os inimigos que estão atravessados no seu caminho e não querem deixar você voltar para o seu aconchego, para os seus familiares, para os seus sonhos, para as suas realizações e tudo que Deus colocou dentro de você. Chegou a hora, o Senhor manda te dizer, não temas, porque eu te ajudo. E quando você for confrontado, talvez nos tempos modernos, com situações modernas mesmo, em situações difíceis, nós até podíamos fazer uma paráfrase dizendo, quando você encontrar com seus inimigos com situações difíceis e eles desafiarem você a falar, então diga Shiboleth. Shalom e bênçãos para a sua vida. Deus o abençoe abundantemente.